A palavra de Deus para o seu coração esta noite: não reclame, é porque Deus está te visitando até com esta prova, para você entrar exatamente no lugar que Ele quer que você entre. Porque aqui Deus tem uma forma e nós somos a massa, entramos dentro da forma dele. Aqui não sou eu que coloco Deus na minha forma, do meu jeito. Aqui é Ele que me coloca na forma dele. Não, Senhor, comigo tem que ser do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer, não. É do jeito que Ele quer. E Ele sabe trabalhar no barro, Ele sabe trabalhar na massa. Ele viu uma sarça pegando fogo, ele quis chegar perto. O Senhor falou: não chega perto, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E tem um detalhe: eu ouvi a oração do meu povo, eu conheci e eu desci. 4 verbos: verbo ouvir, verbo ver, conhecer e descer. Fica tranquilo, Deus está vendo, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce. Eu não sei se você está precisando de uma visita específica do Senhor na sua casa, no seu ministério, nos seus negócios, na sua família. Eu não sei, não vou julgar, mas ora o Salmo 80:14, diz: Senhor, visita a tua vinha. A sua casa é uma vinha que foi plantada por Deus. Eu tenho convicção do que eu estou pregando, que Deus é o Deus que visita. Mas eu vou falar da última visita. Jesus voltando para o céu. Mas na semana dele voltar, dele morrer, ressuscitar e depois voltar, ele disse: eu estou indo para a casa de meu pai, mas na casa do meu pai tem muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ainda de pé, o Salmo 84, versículo de número 14, do Salmo que o presbítero leu, o presbítero Zé Carlos leu, o Salmo leu conosco os 19 versículos. Eu vou ler só o 14. Está escrito assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Você pode dizer um bonito amém, mesmo sem entender muita coisa? Pode assentar com a sua Bíblia aberta. Eu vou precisar que você esteja com a sua Bíblia aberta no Salmo de número 80. Nós temos alguns minutos para a meditação da palavra, na palavra do Senhor. Meus queridos, eu sempre gosto de dizer, mais a título de introdução, que todas as vezes que nós lemos o livro dos Salmos, a gente imagina logo em quem? Em Davi, sim ou não? Não é, pastor Jéssica? Pensou em Salmos, pensou no livro de Davi. Os Salmos, a gente pensa em Davi logo. Mas uma análise mais cuidadosa, uma análise mais detalhada, a gente vai descobrir que dos 150 Salmos, somente 73 são de Davi. Só 73 são de Davi. 12 são de Asaf, 11 são dos filhos de Coré, ou filho de Corá, 2 são de Salomão, 1 de Moisés, 1 de Etã, 1 de Remã, e 49 dos salmos são salmos anônimos. Destes salmos, este salmo de número 80, que é o que nós lemos aqui esta noite, ele é um salmo de um escritor por nome Asaf. Esse Asaf é aquele que escreveu o Salmo 73, aquele maestro líder de todos os outros musicistas da casa do Senhor, aquele que chegou desviado. Você lembra daquele maestro que chegou desviado na igreja aquele dia?
Chegou dizendo: Senhor, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, eu fico vendo a prosperidade dos ímpios, e eu ando apanhando para todo lado, então eu não estou querendo ser mais não, ser crente mais não. Mas depois, lá no meio, ele disse: até que eu entrei no santuário de Deus. Quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim deles, e eu vi que na realidade, o melhor mesmo, a melhor situação é eu mesmo que estou nela. Por quê? Eu não tenho ninguém no céu a não ser o Senhor, e ninguém na terra além de ti. E lá na frente ele ainda falou assim: o Senhor ainda segura na minha mão e guia-me pela vereda correta, então quem está bem sou eu. Então o importante não é o que os outros têm, o importante é a minha experiência com Deus. É isso que ele quis dizer. E ele escreveu vários outros salmos, ele escreveu 12 salmos, e dentre estes salmos ele escreve o salmo de número 80, ele é um cântico de Asaf, né? E é interessante que este salmo 80, ele conta a história. Primeiro ele começa declarando, no versículo de número 1, que o Aloysio já coloca na tela, Salmo 81, ele diz assim, primeiro ele já começa num tom de chamando o Senhor de pastor, né? Eu acho muito interessante, porque se chamar o Senhor de pastor, repete a fala de Davi no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Diga-se de passagem, só a título de lembrarmos que quando o texto do Salmo 23 diz o Senhor é o meu pastor, é Jeová Raá. Jeová Raá, e Jeová Raá não é aquele que foi pastor e nem será, é o verbo do presente. Jeová Raá é aquele que me pastoreia, entendeu? É tempo presente, né? Muito bem. Então ele chama, o Asaf chama o Senhor de pastor, não dele aqui, mas do pastor de uma nação, ó pastor de Israel. E ele começa a descrever: o Senhor é aquele que guia José. Esse José aí é o filho de Jacó, lá, aquele que orou lá no Salmo de número no livro de Gênesis 50, quando ele estava para morrer, e disse: olha, guarda o meu corpo aqui, não me sepultem no Egito, prepara, porque Deus vai visitar essa terra, e vocês levam o meu corpo quando a nação sair de Israel. 280 anos depois, Deus cumpriu a promessa, e eles levaram o corpo de José num caixão para sepultar no Egito. Só para você dar um glória a Deus, que quando o Mar Vermelho abriu, passaram-se 2,5 milhões de pessoas aproximadamente vivas, e o caixãozinho do José também passou dentro. Amém? Que maravilha isso, não é verdade? Que é lindo isso, né? Eu fico encantado. Tudo bem, então o Senhor que guia José como um rebanho, então chama Israel de pastor, de Deus de pastor de Israel, e diz: o Senhor é aquele que guia José como um rebanho. E tem um detalhe, e o Senhor está fazendo isso aqui na terra, mas o lugar que o Senhor mora é entre os querubins, aleluia. O Senhor se assenta entre os querubins, e tem um detalhe, hein? O Senhor resplandece, isso é, o Senhor está cheio de glória, o Senhor resplandece. Mas tudo bem. Aí agora, no versículo de número 2, diz assim: perante Efraim, perante Benjamim, perante Manassés, desperta o teu poder e vem nos salvar. Quem são esses aí? Efraim, um dos filhos de Jacó; Manassés, um dos filhos de José; e Benjamim, um dos filhos também de Jacó, etc. Manassés veio a substituir José na divisão das 12 tribos e tal. Então chamando ali, dizendo que nós estamos clamando para o Senhor manifestar o seu poder e vir salvar esse povo, que na realidade Efraim, Benjamim, Manassés, tudo fazia parte do pacote da nação de Israel, o qual o Senhor era o pastor e aquele que estava cuidando pela mão de José, como se fosse José representando aí os patriarcas. Tudo bem. Quando chega no versículo 3, é interessante que ele diz assim: faze-nos voltar, ó Deus. Presta atenção: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos o quê? Salvo. Presta atenção nessa primeira frase, faz-nos voltar, ó Deus. Ele chama o Senhor aí só de Deus. Mas quando a gente vai para o versículo 7, o que está escrito? Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. E quando a gente vai para o versículo de número 19, ele diz assim: faze-nos voltar, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu achei até que vocês iam falar um amém, mas vocês não falaram porque vocês não entenderam. Na primeira ele chama o Senhor de Deus, no segundo versículo ele chama o Senhor de Deus dos exércitos, no terceiro versículo ele chama Senhor Deus dos exércitos.
ele vai intensificando o nome do Senhor. Primeiro ele chama o Senhor de Deus, de Elohim. Depois ele chama o Senhor no versículo de número 7, de Senhor, de ó Deus dos exércitos, Jeová Shebal, ou Sabaote, Senhor dos exércitos. E agora ele chama o Senhor de Senhor Deus dos exércitos. Ele chama ele de Yahvé, de Adonai, ele chama ele de Elohim, e ele chama ele de Jeová Shebal. Isto quer dizer que à medida que ele vai compondo o salmo, ele vai engrandecendo o Senhor, até exaltando-o pelo seu nome. Eu acho que só até aqui a gente podia dar a bênção pastoral e ir embora, mas a gente tem que ir mais um cadinho, como diz o mineiro. Mas vamos lá. Então vamos voltar no versículo de número 4, no versículo 3: faze-nos voltar, ó Deus, faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 4, para eu chegar lá na frente. É claro que chegar é na frente, não é atrás, né? Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Vai lá que eu já explico isso aí já já. Tu o sustentaste, versículo de número... qual que é agora? O 5. Tu o sustentas com o pão de lágrimas e lhes dá de beber lágrimas em abundância. Vamos lá. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Versículo 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Deixa eu resumir isso aqui até agora, para ficar bem fácil de entender. Primeiro, ele exalta o Senhor, diz que o Senhor mora num alto sublime trono, porque diz que ele está cheio de resplendor, diz que ele é pastor de Israel. Quem está ligado aqui, só comigo aqui, diz que ele é pastor de Israel, diz que ele pega na mão de José, diz que ele cuida de Efraim, diz que ele cuida de Manassés, diz que ele vai elogiando o Senhor e reconhecendo a soberania do Senhor. Mas daí para frente ele começa a clamar ao Senhor, porque os versículos seguintes vão nos mostrar que Israel estava numa situação delicada, debaixo de lágrimas. E o que ele está dizendo? Eu estou falando da grandeza do Senhor porque eu creio no Senhor, mas o teu povo está passando uma luta tremenda. E ele vai expondo para o Senhor a luta que Israel está passando. Quem está entendendo até agora? Exalta o Senhor, fala quem Ele é, fala de quem Ele cuida, mas começa a contar a luta que esse povo que Deus cuida está passando. Já está ficando mais fácil, né? Ok? Vamos então para o versículo de número 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos o quê? Salvos. Presta atenção, se seremos salvos é porque estamos debaixo de uma opressão, porque a nação de Israel passou por momentos difíceis na sua história, mas com um detalhe: Deus nunca abandonou. Vou falar de novo: Deus nunca virou as costas para o seu povo. Aleluia. Oh, isso nos dá ânimo. Agora, quando chega no versículo de número 8, irmãos, este verso 8 para mim ele me encanta, sabe por quê? Porque o salmista agora faz uma declaração para o Senhor dizendo assim: o Senhor trouxe uma vinha lá do Egito. Que vinha é essa que ele quer dizer? O Senhor trouxe a nação de Israel, 2,5 milhões de pessoas aproximadamente lá do Egito. É como se fosse uma vinha, que o Senhor tirou essa vinha de lá e colocou para cá, aqui na terra, aqui onde nós estamos, nessa costa do Mediterrâneo, nesse pedaço que o Senhor deu a Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor colocou para fora as nações, Filisteu, Jebuseu, Eveu, tudo enquanto é eu. O Senhor pôs tudo para correr e plantou a gente aqui. Quem entendeu? Ele pega a vinha no deserto, expulsa o pessoal lá da região que hoje é chamada Palestina, mas na época não era. Aquela região, o Senhor tirou a vinha de lá e plantou a vinha aqui. Aleluia. Quem tá vibrando já com isso aqui comigo? O Senhor, tem gente que está entendendo, né? Mas tem gente que vai começar a entender mais um pouquinho daqui a pouco. Quando chega no versículo 9, o que aconteceu? Só que o Senhor preparou um lugar, e o Senhor fez com que esta vinha que o Senhor trouxe do Egito criasse raiz e aprofundasse e crescesse aqui neste lugar, porque a nação tinha ficado poderosa lá. Mas olha o 10: os montes cobriram a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Foi um negócio tão lindo que o Senhor fez, Senhor,
Porque o Senhor cobriu, estabeleceu a região montanhosa, e esta região montanhosa cobria a vinha para fazer sombra. E o Senhor plantou cedros, e ela prosperou tanto que fosse como se fossem os seus ramos que florescessem. Então a nação está brilhando. Tudo bem, quando chega no versículo 11, ela estendeu a sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio. O que é isso? Porque no governo de Davi, ele venceu muitos reinos. Então de Dan a Berseba, de norte a sul, de leste a oeste, na costa do Mediterrâneo, até a divisa do Egito, pelo norte, até indo lá pela Síria, até o Monte Sinai, o Monte Hermon, tudo pertencia a Israel. Só que tem um detalhe, Senhor: por que quebraste então os teus valados, de modo que todos os que passam agora começaram a vindimar, isto é, começaram a estragar essa vinha, a acabar com essa vinha? O que aconteceu com a gente? Versículo 13: o javali da selva passa e come tudo que a vinha produz. As feras do campo vêm e devora. Por quê? Os países vizinhos agora, quando Israel desobedecia, eles vinham e destruíam Israel, dizimava, expulsava, matava. E agora o salmista está dizendo: Senhor, eu queria pedir um negócio do Senhor. Faz uma coisa para a gente. Volta aqui, Senhor. Nós estamos te pedindo. Ouve a nossa oração lá do céu e faz uma visitinha aqui nessa vinha. Aqui é que mora o segredo do que eu quero falar. Quando Deus visita, o que eles estão pedindo? Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor mora no meio dos querubins. Vou repetindo: o Senhor guia a nação de Israel com uma mão, os filhos de Jacó com a outra, o Senhor cuida deles no deserto, o Senhor tem cuidado deles, o Senhor é maravilhoso e tal. O Senhor plantou eles aqui nessa terra, colocou como se fosse cedros, fez montanha para dar sombra. Mas agora a gente está num momento muito difícil, a gente está chorando muito, a gente está desfacelado, a gente está quase acabando. Deixa eu pedir um negócio ao Senhor. Faz uma visitinha aqui nessa vinha, para o Senhor ver o que está acontecendo aqui. E faz o seguinte: depois que o Senhor visitar, aleluia, oh glória a Deus, faz uma visita aqui nesta vinha e coloca o 15 para mim, aleluia. Aí a videira e a tua destra, o que é destra? Mão direita plantou, e o sarmento que o Senhor fortificou para o Senhor. Faz o seguinte, Senhor, coloca o 16, ela está queimada pelo fogo, está cortado, porque ela pereceu pela repreensão da tua face. Mas faz o seguinte, Senhor: seja a tua mão sobre o varão da tua mão direita, sobre o filho do homem, que fortificaste para ti, uma reverência a Jesus ou a Davi. Deste modo não iremos após de ti, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. E no 19 ele diz: Senhor, faz o seguinte, faz resplandecer o teu rosto sobre nós outra vez, e a gente vai ser salvo. Terminei de explicar o salmo todinho com muita facilidade para vocês entenderem, sim ou não? Qual é a moral da história tudo aqui? Uma vinha que tinha garantia, uma vinha que tinha pastor, uma vinha que tinha cuidado, um Deus que mora no meio dos querubins. Mas a desobediência levou ao fracasso, mas no meio ainda sobrou um remanescente, e esse remanescente dizia: visita a tua vinha outra vez, dá vida para a gente de novo. O que isso quer dizer para mim e para você esta noite? Que o Deus que nós servimos é o Deus das restaurações, é o Deus que visita. Ele visita a igreja que perde o brilho, ele visita ministério que perde o gozo, ele visita pregador que perdeu a unção, ele visita crente que não consegue orar mais, ele visita casamento que está aos pedaços, porque quando ele visita, ele restaura. Ele visita a vida espiritual de forma pessoal. Oh, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite. Sabe quando acontece que alguém te aconselha: você tem que voltar para Jesus, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar a orar, você tem que voltar a jejuar, você tem que voltar a contribuir, você tem que voltar a participar. Aconselha, faz uma visita, faz 2 visitas, faz 3 visitas e não resolve. Já viu isso? Nesses casos só tem uma solução: Salmo 80, 14. Só quando Deus visita, porque a visita do Senhor é especial.
Quando Ele visita, Ele quebra o orgulho. Eu sinto Deus aqui. Quando Ele visita, Ele joga no chão o nosso orgulho e vê que nós dependemos dEle. Quando Ele nos visita, Ele faz a gente sentir que a gente depende totalmente dEle. E tem um detalhe: quando Ele visita, Ele traz alegria ao coração entristecido. Oh, aleluia. Eu vou dar os 30 segundos para você clamar por esta visita aqui esta noite. Você gostaria de ser visitado pelo Senhor? Oh, aleluia, aleluia. Eu vou dar 30 segundos, eu vou ficar sem silêncio. Eu vou deixar você adorar a Deus de alguma forma. Deus quer visitar Ipanema esta noite. Deus quer visitar a sua igreja esta noite. Deus quer visitar a sua casa esta noite. Quer trazer vida esta noite. Quantos lugares que eu vou pregar, alguém lá no púlpito mostra: pastor, aquele homem que está lá, pastor, aquele homem já pregou, aquele homem já fez isso, aquele homem eu faria agora. Ih, pastor, agora, e aquela irmã já foi. Sabe o que é isso? É só uma visita do céu. E Deus tem as formas de visitar. A palavra de Deus para o seu coração esta noite: não reclame, é porque Deus está te visitando, até com esta prova, para você entrar exatamente no lugar que Ele quer que você entre. Porque aqui Deus tem uma forma e nós somos a massa, entramos dentro da forma dele. Aqui não sou eu que coloco Deus na minha forma, do meu jeito. Aqui é Ele que me coloca na forma dele. Não, Senhor, comigo tem que ser do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer, não. É do jeito que Ele quer. E Ele sabe trabalhar no barro, Ele sabe trabalhar na massa. Mas tudo bem. A palavra que me saltou agora à tarde ao coração é a palavra visita. Quando Deus visita. Quando Deus visita. Nós temos esta noite vários visitantes aqui. Ao terminar esse culto, os irmãos, cada um vai todos voltarão para suas casas. Vocês vieram a Ipanema, vão voltar para Manhuaçu, para Caratinga, etc., lá perto de Aimorés, depois de Pocrane. Então você veio e tal. Você não consegue estar lá e estar aqui ao mesmo tempo, porque só tem um que consegue isso, que é o nosso Deus. Então como é que a Bíblia vem me dizer que Deus visita, se Ele está? Aí é forte, né, Cristina? A Neide está sumida. Fala com o recado que eu estou sentindo falta da Neide. Pregador itinerante aqui tem que estar na ceia e na terça. Fala com ela que eu mandei o recado para ela. A não ser que ela está doente. A Neide está aí? Ah, está voltando de viagem. O Alexandre salvou a pele dela. Mas o Roberto está aí? Ô Roberto, segurou, hein? Tá bom, fala com ela. A Neide é uma benção. Olha para cá. O pastor é jeitoso, né? Ele aperta como se não estivesse apertando, né? Dá uma pauladinha na nuca, assim, a pessoa fica meio tonta. Não, mas é assim mesmo, não é verdade? Então é o seguinte, escuta só. Como é que Deus visita se Ele é onipotente, onipresente? Como entender isso? Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24, olha o que está escrito. Agora eu já deixo o Salmo 80 e pego só a palavra visita, ok? Quem me entendeu até agora? Ok, o que está escrito? Deus dizendo através de Jeremias: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ele está perguntando: por acaso eu sou Deus só daqui e não sou Deus também de lá? Ok, está provado que Ele não é só daqui e nem só de lá, Ele é. Mas olha o que está no 24: esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja. Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor?
Então poderia alguém esconder de Deus? Sim ou não? Não. Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces o meu assentar. A partir do versículo 3 ele diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Salmo 139, versículo de número, vê se é a partir do 5, isso, 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, se eu fizer no Seol, presta atenção que esse Seol aí é a habitação dos mortos, mas se for o inferno também, o Senhor também está até no inferno, sim ou não? Não, irmão, Deus não está no inferno. Não, o inferno existe porque Deus está lá. Como assim? Mantendo a ordem, ninguém põe o pé do lado de fora, é onde eu ponho, entendeu? É o limite, né? Sai bem, né? Vai lá. Se eu fizer a minha cama no céu, eis que tu ali também está. Se eu tomar as asas da alva, de um passarinho, não, a alva aqui é do amanhecer, do sol ao amanhecer. Se eu tomar as asas da alma e for habitar na extremidade do mar, menino, o sol está nascendo lá, eu vou lá, vou pegar um barco e vou lá. Quando você chegar lá, o sol não está lá. Se eu pegar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, não vai ter jeito também, porque até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Senhor, se eu disser que as trevas me encobrirão, presta atenção nessa, que essa é boa, hein? Se eu arrumar um caixote, uma caixa hermeticamente fechada, mas lacrada, que não entra nem, como diz a minha mãe, nem uma talisquinha de luz, mas nem um fio de luz, aqui eu estou escondido do Senhor. Aí o salmista está dizendo: não vai resolver também? Porque luz e dia para o Senhor é a mesma coisa. Só para você dar um glória maior que você deu, lembra quando o Senhor mandou a praga das trevas no Egito? Você sabia que eles acendiam uma luz e apalpavam para andar, que nem a luz, pastor Inderlei, o senhor que é teólogo sabe, nem a luz que acendia-se no Egito brilhava, de tão densa que era a escuridão. Só que tem um detalhe: na casa dos israelitas tinha luz. É tremendo isso, não é verdade? Então escuta só, vamos caminhar mais um pouquinho. Se o Senhor está presente em todos os lugares, como é que a Bíblia diz então que Deus visita? Tudo bem, eu vou explicar para você. A afirmação Deus visita ou Deus visitar-nos não quer dizer que Ele não esteja presente, porque Ele é onipresente. Deus nos visitar é uma afirmação para descrever, você precisa guardar isso aqui, é uma afirmação para descrever um momento que o Senhor se manifesta para agir. Ele pode estar presente, mas ele pode não agir naquele momento, naquela causa. Entendeu como? Então, Deus visitar está fazendo referência ao momento que ele age. Aí eu queria falar com você sobre algumas visitas, porque na Bíblia tem muita visita, né? Tem muita visita. Tem visita de rotina na Bíblia. Quem está comigo? Tem visita de rotina, tem visita específica e especial, tem visita de juízo, tem a maior visita que aconteceu, tem visita necessária e tem uma outra visita que vai acontecer. Mas daqui a pouco eu falo qual é, porque tem gente que já entendeu qual, aqui que está para acontecer a qualquer momento, ok? Mas, por exemplo, há textos na Bíblia que mostram que Deus faz visita de rotina. Você sabia que Deus visita a terra toda manhã? Coloca para mim na NVI, Jó 7,18. Jó 7,18. O que está escrito aí? Para que o examines a cada manhã e proves a cada instante. Toda manhã Deus visita a terra, é visita de rotina. Você sabia também que Deus visita cada noite? Salmo 17,3. O que está escrito? Provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Tem visita que é de noite, tem visita que é de manhã, tem visita que é de noite.
Mas tem visita, aquela visita diária, aquela visita de rotina, que o Senhor visitava Adão. Irmão, se um culto bom, estou falando culto bom, porque tem uns cultos meio ruins. Não, infelizmente tem culto que a gente não sente a presença de Deus, é meio agarrado. Eu reconheço isso, para gritar para o Senhor visitar, porque tem uns cultos que são meio agarrados. Não vou ser hipócrita aqui, mas irmão, um culto que o Senhor está presente, fala a verdade, é bom, não é? Agora você imagina o soberano toda manhã visitando Adão. Que negócio era aquele, irmão? Visita de rotina, o Adão, visita toda manhã, visita toda noite. Agora você que tem um sítio, tem uma fazenda, um terreno, né? Eu tenho uma notícia para você. Quando chove lá, ou quando dá sol, eu tenho uma notícia para você. Salmo 65, 9. Não, eu vou deixar você ler o versículo. Quando o trigo brota, quando o café brota, quando a plantação brota, é porque Deus visitou a terra com água, com chuva, com o rio dele. Coloca o versículo de 9, por gentileza, o 10. Tu enches de água os seus sulcos. O que é sulcos? Vamos dizer os regos, não é verdade? Enche os regos, os sulcos. E tem um detalhe, ainda regula a altura da chuva ainda. É ele que manda, regula a altura da chuva. E tu amolece a terra com muita chuva. E tu abençoa com novidade, irmão. Tudo que você planta nasce. Planta quiabo, planta giló. Tudo que você planta nasce, principalmente no Brasil. Planta jabuticaba, que é o país da jabuticaba. Acho que outro país não tem jabuticaba, né? O Bahia é o país da jabuticaba. E aí Deus enche com a sua novidade. Então Deus visita a terra, é visita de rotina. Nessa visita de rotina, Deus visita os bons e visita os maus, porque o sol nasce para todos eles. Essa visita é assim, né? Tudo bem. Mas existem visitas específicas, para a gente com mais 10 minutos terminar. Visita específica, Gênesis 21, 1. Já está na tela, ó. 3, 2, aí. O Senhor, vamos ler no 3, 1, 2, 3. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Alô, irmã, mantenha esse versículo para mim. Esse primeiro aí. 2 vezes aparece a declaração que o Senhor tinha falado. Está no versículo ou não? 2 vezes que o Senhor falou. Como tinha dito e como o Senhor tinha. Quantos anos tinha o Senhor falado antes dele visitar Sara? Alguém lembra? Vou te ajudar. 25 anos. Deus prometeu semana passada, você já está caçando um monte para orar, gente para te revelar. Ué, o povo nunca vi gostar de revelação assim. Eu estava indo para Aimorés outro dia, estava de gravata, que eu já estava na hora do culto, e eu gosto muito de quibe, e eu parei ali no aquele, como é que chama lá, para lá da sua terra, aquele lugar, o Daniel, Conceição do Capim, lá tem uma senhorinha lá, que tem um barzinho lá, é que a mulher vende uns quibinhos, eu vou comer, porque eu estou com uma fome, menino. Só tem quibe aí, dona Fernanda? Não, tem, está aqui. Ela olhou para mim, o senhor é pastor? Eu falei, sim, graças a Deus. Ela falou, o senhor revela? Eu falei, não revelo não, dona Coisa. Não revelo não. Eu só prego a palavra, só revelo pela palavra. Fui pregar aqui num lugar para o lado de Belo Horizonte, aqui em Nova Era. Um irmão, depois do culto, o irmão falou, pastor, Deus falou comigo que tem uma revelação na boca do senhor para mim. Eu falei, não tem não, irmão. Então só hora que amanhã cedo vai ter. Eu fui para o hotel, dormi, preguei, fui para pregar no outro dia. Ela chegou, e aí, pastor? Eu falei, não tem não, irmão, Deus não falou nada. Agora, só quiser ouvir a voz de Deus, daqui a pouco eu vou pregar. Irmão, Deus falou com você, acalma esse coração, é uma questão de tempo. Deus vai visitar no tempo dele. Quem pode entender isso aqui? Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. E Deus falou com Sara, ela tinha 65 anos.
Em 25 anos Deus falou com Abraão 4 vezes só, em 25 anos. E Deus falou tem 15 dias. Você fala, meu Deus, vou naquele culto lá que eu quero ver se Deus fala comigo de novo. Falar o quê? Confirmar aquilo que ele falou semana passada, para ver se vai dar tudo certinho. Não, filho, se foi Deus que falou, acalme esse coração, que a hora da visita pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Tem alguém entendendo isso aqui? Mas que ele fala, fala. E nesta noite Deus está falando conosco através da sua palavra. Deus falou com a Sara agora está com 90 anos, irmãos. Agora Sara lá, 90 anos, o Abraão com 100. Os anjos chegaram lá e o anjo falou: Sara, você vai ficar grávida, tá bom? Tal. Ela disparou, ria atrás da tenda, né? Era estéril, já tinha 40 anos que já tinha passado a menopausa. Era mesmo, né, uma situação difícil. Aí vamos dizer que dias depois, meu filho, o velhinho do Abraão, 100 anos, e ela 90. Não é que daí uns dias começou a embrulhar o estômago? Cabeça ruim, tonteira. Vai lá no obstetra e no ginecologista. Fala, doutor, vim aqui, não sei o que eu estou achando que eu estou grávida. Aí o ginecologista falou, não, minha irmã Sara, olha aqui, o resultado dos exames da senhora está tudo aqui. O doutor Gustavo, filho do pastor Jander, que é negócio de ultrassom, com especialização, falou, olhou aqui e falou, não tem não, está tudo travado aqui, não pode não. Não, mas eu estou sentindo que eu estou grávida, então eu vou mandar a senhora para o doutor Alderi, lá em Caratinga, que é psiquiatra, que o problema da senhora é a cabeça. Ela falou, não doutor, não me manda para o psiquiatra não. Vou mandar, porque o problema da senhora aqui, ó, a senhora está pancada. A senhora é estéril, eu acompanho a senhora há quantos anos? Aí ele disse, não doutor, é que apareceu uns anjos lá em casa. Eu fico olhando para a carinha de vocês para ver se vocês entenderam. É que apareceu um anjo lá em casa e falou que eu vou ficar grávida porque eu sou esposa de Abraão e Deus prometeu um filho para nós, aleluia, que será o filho da promessa, porque em nós serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu imagino o ginecologista e o obstetra dizendo, então vai com Deus e continua acreditando aí, porque da minha parte aqui está liberado. Menino, 9 meses depois nasceu o chorão. E o nome? Já que a Sara riu, o anjo falou com ela, porque você riu, o nome do menino vai ser Isaac, que quer dizer riso. Pronto, liquidou. Entendeu? Deus visitou Sara. Eu estou sentindo que esta noite é noite de visitas específicas de Deus aqui. Eu tenho certeza que Deus vai visitar corações entristecidos aqui. Você vai sair daqui renovado, porque Deus realmente, Ele visita. Visitas específicas. Ô menino, me deu uma alegria. Esse paletó meu não fechou. Porque eu estou frequentando a igreja do irmão Jairo, tem 15 dias, e 5 quilos já foram embora. Aleluia. E eu falei que o meu sonho é o meu paletó fechar, e hoje ele fechou. Aleluia, Deus me visitou. Ô glória. Conhece a igreja do irmão Jairo? Né? Então tá bom. Glória a Deus. Aqui é bom que a gente chora, ri, fala a língua, mas fica alegre também, não é verdade? Amém? Meu paletó fechou, aleluia, glória a Deus. Tudo bem. Mas Deus também visitou, irmão, sabe o que? Visitou o Egito. 400 anos de promessa. Apareceu o Senhor a Moisés no Monte Sinai, aleluia. Ele viu uma sarça pegando fogo, ele quis chegar perto, o Senhor falou, não chega perto, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E tem um detalhe, eu ouvi a oração do meu povo, eu vi, eu conheci e eu desci. 4 verbos, verbo ouvir, verbo ver, conhecer e descer. Fica tranquilo, Deus está vendo, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce. Aleluia. Mas Deus não visitou só o Egito, Deus também visitou Belém. A palavra Belém significa casa do pão. A Noemi, lembra da Noemi que fugiu para a terra de Moabe com os 2 filhos, o marido, o Malom, o Quilion e o marido, o Elifelete. Quando chegou lá, morreu o marido, morreu os meninos, e ela ficou com 2 noras na tiracolo.
a Orfa e a Ruth. Só que eu gosto do texto, irmãos, de Ruth, capítulo de número 1, que a Ruth falou assim: eu vou voltar para Belém, porque Deus visitou Belém. Eu posso ler o versículo para vocês? O Aloí já acha antes de eu achar aqui, mas é Ruth capítulo 1, versículo de número, deixa eu ver qual que está escrito, 1,6, Ruth 1,6, está escrito assim: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu o que, irmão? Ouviu o que, irmão? Que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Mas eu preciso correr, mais 5 minutos se eu termino. Mas a Bíblia também fala de visita, rotina, visitas específicas e especiais, mas a Bíblia também fala de visita de juízo. Em Gênesis 6:1, Deus visitou a terra, poupou a família de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ok? Visitou. E eles combinavam muito bem, irmãos, porque morar aquele tempo todo dentro de uma arca, a sogra com 3 noras, era I love you mesmo, era muito amor mesmo, porque, né? Mas você não sabe que dentro daquela arca não carregava só 3 rapazes, 3 noras, o Noé e a esposa. Dentro daquela arca carregava a semente do Cordeiro de Deus, porque de de Sem nasceriam os descendentes de Abraão. Por isso que o povo de Israel é chamado de semitas. Quem é contra a nação de Israel é antissemita. E quem não gosta de Israel, né, também não gosta de Deus, porque Deus falou que é a menina dos olhos dele, né? Eu fico vendo essas pessoas, autoridades e tal, que não gostam de Israel. Eu não conheço nenhum até hoje que não caiu com a cara no chão. Mas está demorando? Tá não, Deus vai visitar. Quem tem coragem de falar um amém? Deus visitou Noé, livrou. Mas Deus também visitou Sodoma e Gomorra, irmãos. Sodoma e Gomorra. Deus também visitou, sabe a casa de quem? Do sacerdote Eli. Lembra que o Eli estava todo bagunçado? O Rofini, o Finéias fazia uma lista uma fila de mulheres na porta da tenda da congregação para prostituir com os filhos do sacerdote Eli. Deus visitou a casa de Eli. Numa noite morreu Eli, morreu Rofini, morreu Finéias, morreu a nora, sobrou um menino e colocaram o nome do menino de Icabode, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Mas Deus visitou também, sabe quem? Beltesazar, no livro de Daniel, capítulo 5, que ele tomava vinho e levantava na taça sagrada, nas taças sagradas que tinha ido de Jerusalém, 1000 quilômetros de Jerusalém, está na Babilônia. Ele tomava vinho e oferecia na taça sagrada aos deuses da Babilônia. Quando ele fez isso, Deus falou: agora não, agora eu vou visitar o palácio do Beltesazar. Apareceu uma mão escrevendo na caiadura da parede. Anota essa aí, Isa, anota, Sara, anota essa aí, anota quem quiser anotar. As taças estavam longe de Jerusalém, mas ainda eram sagradas. Meu Deus do céu, estava longe, mas o Senhor um dia tinha consagrado a eles, e Deus tem compromisso com o sagrado. É forte isso aqui, não vou entrar em detalhes. Mas aí, para concluir, para terminar, a maior visita da história da humanidade está em Lucas capítulo 1, versículos 68 e 69. É aquela visita, ou melhor, Lucas 1, 26 ao 38, quando um anjo visitou a casa de Maria e disse: Maria, eu vim aqui fazer uma visita para você. É mais ou menos assim. E eu venho trazer uma notícia para você: salve a agraciada. Você vai ser mãe do Salvador. O que vai ser gerado em você é chamado Filho do Altíssimo.
A maior visita que a humanidade já recebeu até hoje, sabe qual é? É a visita de Jesus nesta terra. O maior milagre da história da humanidade não foi o homem pisar na lua. O maior milagre da história da humanidade foi Deus pisar na terra. Eu poderia falar de várias outras visitas aqui, mas eu vou terminar dizendo de duas. Eu não sei se você está precisando de uma visita específica do Senhor na sua casa, no seu ministério, nos seus negócios, na sua família. Eu não sei, não vou julgar. Mas ora o Salmo 80:14, diz: Senhor, visita a tua vinha. A sua casa é uma vinha que foi plantada por Deus. Eu tenho convicção do que eu estou pregando, que Deus é o Deus que visita. Mas eu vou falar da última visita. Jesus voltando para o céu, mas na semana dele voltar, dele morrer, ressuscitar e depois voltar, ele disse: eu estou indo para a casa de meu pai, mas na casa do meu pai tem muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Sabe que visita que será essa? Da primeira visita ele pisou aqui na terra, viveu aqui 33 anos aproximadamente. Na última visita dele, ele não virá nessa terra. A Bíblia diz que ele virá até as nuvens. A trombeta vai soar. Fica de pé comigo, fica. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Isso, Senhor Jesus, e em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Levante assim a sua mão e canta. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Eu quero fazer uma oração com você. Faltam 10 minutos para as 9 horas. Estou falando aproximadamente 50 minutos. Eu não conheço sua vida, não conheço o seu coração, mas a palavra do Senhor diz no Salmo 139, como lemos aqui hoje: Senhor, tu nos sondaste e nos conhece.
Agora é interessante que o salmista começa dizendo no Salmo 139, 1 e 2: olha, Senhor, tu me sondaste e me conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Baseado nesse conhecimento de Deus, os últimos 2 versículos do Salmo de número 139, que é o versículo de número 23, o salmista desaba dizendo: Senhor, já que o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, não sei se você vai entender isso aí. Já que o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, já que antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar, faz o seguinte, Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, Senhor. Agora olha o que ele diz no versículo 24: e vê se há em mim algum caminho mau, e faz o que? E guia-me pelo caminho eterno. Alguém aqui, a maioria, quem usa GPS ou Google Maps ou o Waze? Levanta a mão, quem usa? Ok, todos nós. Quem dirige, né? Quando você entra por um outro caminho, você lembra o que o Google Maps fala com você? Recalculando a rota, sim ou não? O que o salmista está dizendo no Salmo 24, o 139? Senhor, se tiver em mim algum caminho mau, faz o seguinte: recalcula a rota e me põe no caminho certo. Sabe por quê? Porque todo caminho que ao homem lhe parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas o caminho é caminho de morte. Olha, isso é forte, hein? Há caminho que ao homem parece caminho do bem, mas é caminho de morte. Então faz o seguinte: Senhor, recalcula a minha rota, mesmo que seja preciso eu frustrar, porque eu queria tal caminho, mas eu entendo que o caminho do Senhor é o melhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, que tu me sondas, Senhor. Escute-me, enquanto Marcos toca esse hino, eu não sei o que está no seu coração. Você tem coragem de reconhecer que o Senhor precisa recalcular a sua rota? Aí peça a Ele: Senhor, visita-me nesta noite e me guia pelo caminho da tua vontade. Sabe qual é a resposta que você veio aqui buscar? Você não sentirá feliz em lugar nenhum, a não ser na rota que Deus estabeleceu para você. Tem pessoas que conquistaram quase tudo na vida e são infelizes, porque a rota que eles estão nela não é o caminho da vontade de Deus. O caminho da vontade de Deus é que você sirva a Ele, dedique-se inteiramente a Ele. Eu quero orar com vocês. Uma mão no coração e uma mão no céu, para o céu. Se você sentir, se não sentir, não tem problema nenhum, pode ficar do jeito que você está. É só se sentir. Uma mão no coração, assim no peito, e outra para o céu. Senhor, nós temos acabado de pregar a tua palavra, Senhor. O Senhor é bom. Eu sinto que o Senhor tem nos visitado esta noite, visitado com graça, com palavra, com unção. E o Senhor tem, ó Deus, movido através da tua palavra e tem penetrado no profundo da nossa alma. Senhor, tu não nos reuniste esta noite nesse feriado em que o mundo comemora o carnaval, mas nós estamos comemorando na tua presença, Senhor, a adoração que a ti pertence. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão pedindo uma visita, seja na vida material, na vida financeira, na vida familiar, na vida conjugal, na vida emocional, Senhor, em qualquer área, Senhor, que seja visitado esta noite, para a glória do teu nome. Eu oro, Deus, e te agradeço, crendo na vitória. Quantos querem ser visitados pelo Senhor? Diga comigo o maior amém que você puder.
Você quer ser visitado? Diga comigo no 3, glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus. Foi só ensaio, 1, 2, 3. Glória a Deus. Assente-se louvando Jesus junto com o Weiler, presbítero Weiler. E nós vamos servir ao Senhor também com ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Eu creio que devemos ter muitos irmãos nos acompanhando, né, meninos? Tem muitos irmãos nos acompanhando aí? Pode? Antes de cantar, o Marcos quer. Fazer a divulgação do YouTube. Ok, tudo bem. Em seguida, nós vamos servir o Senhor com ofertas e dízimos para a manutenção da obra do Senhor. Os nossos visitantes não são constrangidos a contribuir, a não ser que você sinta, tá bom? Tem aí o QR Code no banco à sua frente, ou no telão vai aparecer, como você sentir. Marcos. Meus irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? É rapidinho, irmãos, para a gente fazer uma divulgação aqui. É o seguinte. Até que eu sou bonitinho na televisão, né, irmãos? Quem aqui está inscrito no canal do YouTube da igreja do pastor Jander? Gente, nem metade. Nem metade. É o seguinte, todos os irmãos que gostam de evangelizar, de pregar o evangelho, não gostam? Os irmãos sabiam que quando você clica, dá um joinha, dá um comentário no YouTube, você segue o canal, o YouTube, a inteligência artificial do YouTube entende que aquele conteúdo é importante e ele amplia mais a audiência? Quem sabia disso? Quer dizer, poucos, mais ou menos a metade. Então, irmãos, você que não é inscrito, tanto no canal do pastor Jander, quanto da Igreja Assembleia de Deus, os irmãos também que estão nos assistindo na live, né? adeipanema.com.br e o do pastor Jander Magalhães, né? Entra lá, faz inscrição, ativa o sininho para quando a live começar, o próprio YouTube avisa que a live começou. Vai lá, comenta alguma coisa para que o conteúdo torne-se mais relevante, para a gente ficar famoso, é isso? Não, para nós continuarmos pregando o Evangelho e anunciando e expandindo o reino de Deus. Glória a Jesus por isso, nosso alvo que é esse. Amém, irmãos? E nós estamos com uma novidade no YouTube agora, no canal da AD Ipanema. Quando você abre o canal, está vendo onde o irmão Aloysio está passando o mousinho, o irmão Aloysio está passando o mouse? Você clica no mais ali, ó. Olha lá embaixo lá. Ó. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver o texto lá. Sobe um pouquinho, irmão Aloysio. Faça o download do esboço e slide dessa mensagem gratuitamente. Aquela mensagem ali, o pastor Jander pregou ela. O tema dela, ali está os 3 lugares mais perigosos da terra. O primeiro link é o esboço. Clica no esboço, irmão Aloysio. Ali está o esboço todinho da mensagem que o pastor pregou. Vai rolando. Ó, temas, tópicos, subtópicos, referência bíblica completa. Tem esboço desse que dá 20 páginas, 15 páginas. Tudo sabe de quem, irmãos? Cada um dos irmãos vai pagar R$1.000 para baixar. É brincadeira, é de graça. Então o esboço da mensagem todinha está baseado ali. Aí você quer o slide da mensagem. Vai lá, irmão Aloysio, olha o slide. Tudo que o pastor falou está baseado no slide. Vai descendo. Olha, cenário da guerra real, curiosidade do livro de Marcos, Espírito, olha lá. Segundo Adão, deserto da necessidade. Todo esboço baseado na mensagem que o pastor falou. Então, todos os irmãos, qualquer um dos irmãos que entrar lá, vocês têm o acesso ao esboço da mensagem. Você vai baixar gratuitamente, sem pagar nada. Aí vocês melhoram ela para vocês pregarem melhor do que o pastor. Amém? Então vale a pena fazer essa divulgação. E outra coisa, quem tem o Alexa em casa aí, aquele aparelhinho Echo Dot, alguns têm o Alexa, né? Até no celular você instala. Aí agora a Rádio Web Shalom, ela está na Alexa. Você só falar, Alexa, ouvir Rádio Web Shalom, ela abre sozinha. E a nossa rádio, mas ela não toca hino. É 24 horas pregação. O pastor já está até rouco de tanto pregar lá. Mas tem outros irmãos, o pastor Alexandre, alguns irmãos do congresso que participou aqui do congresso. E à medida do possível, nós vamos colocando mais mensagens lá para ficarem novas. Então, irmãos, ajuda a divulgação no nosso canal. E essa mensagem mesmo, até semana que vem, já vai estar ali com o esboço, slide montadinho. E eu sou demais para fazer, irmãos. Não é brincadeira, irmão, não é eu que faço, não. A gente usa inteligência artificial, né? É lógico que a gente joga as informações tudo lá. E os direitos autorais do pastor Jander, porque a mensagem Deus usa ele para falar a palavra, né? E ele também libera para nós copiar os esboços aí, para nós estar pregando bonito aqui um dia. Por que? Amém. Você pega.
A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.